Olá, boa tarde, paz seja convosco. Estou chegando aqui no nome de Jesus para podermos compartilhar o penúltimo capítulo do Evangelho de Mateus. Estou imensamente agradecida ao Senhor por esta rica oportunidade que eu estou tendo de ler a Escritura Sagrada e de poder compartilhar ela com vocês. Vamos nos alimentarmos junto da Palavra de Deus? Evangelho de Mateus, capítulo 27, para a honra e para a glória do Senhor. Se prepare, Deus vai falar com você. Isto eu não tenho dúvida, que Deus falará comigo e com você neste momento, através desse capítulo. Campanha do Evangelho de Mateus. E hoje é o capítulo 27, para a honra e para a glória do Senhor. Jesus é levado a Pilatos. Lembrando que eu vou estar lendo a linguagem do Novo Testamento, linguagem atual. Assim que amanheceu, todos os chefes do sacerdote e os líderes judeus fizeram seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos a morte de Judas. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata dos chefes do sacerdote e aos líderes judeus, dizendo: eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Os chefes do sacerdote pegaram o dinheiro e disseram: isto é dinheiro sujo de sangue e é contra a nossa lei. Por esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Por isso, aquele campo é chamado até hoje Campo de Sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Jesus diante de Pilatos. Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: quem está dizendo isto é o Senhor. Mas, quando foi acusado pelo chefe do sacerdote e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos diz: você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém, Jesus não disse nada e o governador ficou muito admirado com isso. Aleluia! Jesus é condenado à morte. Em toda festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Naquela ocasião, estava preso um homem muito conhecido chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou esse Jesus que é chamado de Messias?
Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinha inveja de Jesus. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: não tenha nada a ver com este homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Os chefes do sacerdote e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás? Responderam eles. Pilatos perguntou: que farei então com Jesus? Aleluia, glória a Deus. Voltando aqui o versículo 21 para que você entenda. Então o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Responderam eles. Pilatos perguntou: que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Versículo 22. Crucifica. Responderam todos. Ele perguntou: que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: crucifica! Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pela morte deste homem. Isto é com vocês. E toda a multidão respondeu: que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheio de espinho e a puseram na sua cabeça e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: viva o rei dos judeus! Cuspiram nele, pegaram o bastão e o batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa velha e o vestiram com as suas próprias roupas, e em seguida o levaram para o crucificarem. A crucificação de Jesus. Quando estava, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, quando estava saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles, aleluia, chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber, mas depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram aguardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. Este é Jesus, o rei dos judeus. E eu termino aqui a primeira parte do capítulo 27. Volto no segundo vídeo com o versículo, aleluia, 38 em diante. Que Deus te abençoe, que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre com cada um de vocês, em nome de Jesus.